Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Congresso Nacional de Ciência e Tecnologia do Ecossistema Ânima. Estamos aqui reunidos para a nossa palestra sobre a grande área de ciências humanas, que tem como tema Educação e Democracia na Era Digital. Temos hoje a presença da nossa mediadora, a professora Sandra Regina Mota Ortiz, que é professora do Programa de Pós-Graduação de Ciências do Envelhecimento e da Educação Física da Universidade de São Judas. E temos aqui a presença dos professores Helder Uzeda Castro e Vanérgio Prado, que são da Unifax, e o professor Ney Antônio Nunes e Luciano Dalto da Rocha, que são da Unisul. Passo a palavra para a nossa mediadora, a professora Sandra, e sejam todos muito bem-vindos para a nossa mesa. Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional de Ciência e Tecnologia da Ânima. É um prazer estar aqui junto com os queridos professores que eu vou apresentar à medida que chamarei para que eles possam aí iniciar as suas falas. Nessa mesa tão importante aí que vai abordar educação e democracia na era digital. Eu gostaria, primeiramente, de chamar, então, o professor Dr. Ney Antônio Nunes, do PPGA da Unisul. Professor Ney, fique muito à vontade e bem-vindo ao nosso encontro. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar a todos os colegas, professor Helder, professor Vané, professora Sandra, professor Luciano, a Ana Thalia, e a todos que nos acompanham aqui, e de dizer que é uma alegria poder participar desse congresso, né, de Ciência e Tecnologia, de estar discutindo aqui nesse espaço das ciências humanas, e, de modo muito especial, né, tratar do tema educação e democracia na era digital. Inicialmente, eu penso que é um desafio grande, né, e também urgente tratar dessa temática, pois vivemos um tempo marcado por muitas transformações tecnológicas, né, transformações aceleradas, né, por redes sociais que reorganizam o espaço público, por disputas políticas que testam os limites da convivência democrática. E nesse cenário, pensar a educação, a formação humana e o exercício mesmo da autonomia e da crítica humana se torna, penso eu, não só relevante, né, mas absolutamente indispensável, né? O que eu pretendo partilhar hoje é uma brevíssima reflexão sobre o tempo da compreensão e o sentido da educação para a democracia, né? E para isso eu pretendo articular textos de três autores, né? Poucos textos, evidentemente, né? Um ensaio do Zygmunt Bauman, né? Um ensaio também da Hannah Arendt e dois textos do Michel Foucault, que também ele articula a ética e política, além de algumas poucas referências à democracia antiga, à democracia grega. E a partir disso, né, levantar algumas questões que, quem sabe, a gente possa estar refletindo e conversando adiante. Bem, como eu vou falar muito rápido, desculpem se eu vou caricaturar posições que são muito mais complexas, né? Mas é o risco de se falar tanto em tão pouco tempo. Num ensaio que discute a universidade, um texto bastante conhecido, o Bauman ele nos lembra que, como todos sabem, que a modernidade atual ela é caracterizada por fluidez, volatilidade, velocidade e até pela dificuldade
de construir vínculos duradouros. No campo da informação, isso se traduz em estímulos incessantes, né? Em um presente contínuo que, é possível dizer, atropela nossa capacidade de elaborar sentido. A educação, de certo modo, ela exige exatamente o oposto. Demora, ruminação, né? Como dizia o Nietzsche, cuidado e tempo de maturação. Compreender não é um ato instantâneo. Pensar requer pausa, distanciamento, capacidade de se deixar afetar e transformar. No entanto, não raro, o mundo digital tende a nos oferecer um ritmo descompassado com o tempo da reflexão. E o Bauman nos deixa um alerta nesse texto, né? Se não preservarmos, na prática educacional, um espaço-tempo para pensar, corremos o risco de confundir informação com conhecimento, opinião com sabedoria, e, não menos grave, reatividade com crítica. Eu ouso dizer que defender o tempo da compreensão é defender também a democracia. Por quê? Vale salientar, regimes autoritários prosperam justamente na velocidade dos impulsos, no imediatismo das paixões, né, e na ausência da reflexão. No ensaio Crise na Educação, o único texto da Hannah Arendt sobre educação, ela parte de uma outra chave interpretativa aí que eu considero fundamental. Dirá ela, uma crise se torna um desastre quando é respondida com juízos pré-formados, isso é, com pré-conceitos. Em outras palavras, crises não são apenas rupturas, são também convites para pensar o novo. Mas quando respondemos a elas, as crises, de forma automática, com certezas rígidas, com ressentimentos, com posições totalmente engessadas, congeladas, transformamos oportunidades em verdadeiras catástrofes. Aqui, fico pensando na velocidade de certas urgências do mercado ou da política mais oportunista. No centro dessa reflexão arendtiana está a noção de natalidade. Eu não vou aprofundar agora, precisaria de bastante tempo, né, até para marcar a diferença para a própria concepção hobbesiana e assim por diante, mas cabe dizer que cada criança que nasce inaugura, de certa maneira, um mundo de novo. Educar é introduzir o novo no velho, garantindo que o legado cultural permaneça vivo e que as gerações seguintes se sintam pertencentes a um mundo comum. É esse pertencimento, repito, pertencimento, creio, que sustenta a democracia pensada num sentido amplo. Quando eu falo democracia num sentido amplo, estou pensando na democracia não só formal, mas social, econômica, marcada por justiça social e assim por diante. No ensaio, a Hannah Arendt faz um alerta importante. Há diferenças profundas entre educação e política, mas é a educação que permite que o sujeito faça a travessia do privado ao público, do mundo doméstico ao mundo comum. Ela não é a política, a educação não é a política no sentido estrito, mas torna
a política possível, porque prepara seres capazes de responsabilidade e juízo para a arena pública. Assim, educação e democracia não são equivalentes no sentido de, inclusive, como sinonímias, né? Mas, de certo modo, são inseparáveis. Se pensarmos a democracia como um espaço de pluralidade, vale retomar, ainda que muito rapidamente, dois conceitos antigos, lá da Grécia Antiga, mas que se mostraram fundamentais para o seu funcionamento. Um mais conhecido é o conceito de isonomia, igualdade diante da lei, igualdade de direitos e deveres entre os cidadãos. Mas há um outro, menos mencionado, que é o conceito de isegoria, que é a igualdade da palavra, o direito de tomar a palavra no espaço público, virtual ou não, de participar do debate, de ser ouvido. A isegoria, penso eu, é especialmente crucial hoje, no mundo digital em que todos podem falar, mas poucos são realmente ouvidos, em que algoritmos selecionam o que aparece e o que desaparece, em que discursos de ódio silenciam grupos inteiros, com a negação da memória, com a negação da história, ou como dirá Judith Butler, com a negação, inclusive, do direito ao luto, a igualdade de fala se torna um tema central. A democracia exige não apenas que cada um possa falar, mas que cada um tenha condições efetivas de ser ouvido. Aqui se encontra um elo, penso eu, entre comunicação, educação e cidadania na era digital. Além da isonomia e da isegoria, há na democracia antiga, grega, uma prática que merece especial atenção, que é a parresia. Parresia é a fala franca, é o franco falar, é a palavra corajosa, é a franqueza corajosa. É a prática de dizer a verdade, não de ser dono da verdade, né? Mesmo quando isso acarreta riscos pessoais. Ela exige, pelo menos, 3 elementos: compromisso com a verdade, né? Coragem em comunicá-la e responsabilidade em relação ao que é dito, ao seu conteúdo. Um autor que trabalha nos seus últimos cursos no Colégio de França esse tema, sobretudo o último curso de 1984, o Michel Foucault, ele recupera essa noção de parresia e a transforma numa chave para pensar a noção de crítica. Nesse sentido, a parresia não é arrogância, nem mero desabafo. É um ato ético e político que se dá pela palavra e pela coragem na arena pública. É falar quando o silêncio significaria cumplicidade. É falar com cuidado, mas também com coragem. No contexto educacional, a parresia tem um valor formativo, penso eu, extraordinário. É uma prática que articula autonomia, juízo, responsabilidade, cuidado consigo mesmo e com os outros, com o mundo, com o planeta. Entendo que na era digital, marcada por fake news, por manipulações discursivas, por discursos de ódio, por pseudopolarizações, a parresia é uma das práticas pedagógicas, mas também ético-políticas, talvez mais urgentes. Ainda com Foucault, a partir desse curso, é possível inferir que o exercício da atividade crítica é inseparável de um ethos. E esse ethos implica numa ética.
entendida como um modo pelo qual nós nos constituímos, nós sujeitos hoje, em relação aos mais diversos saberes, aos conhecimentos que se constituem, quer sejam hegemônicos ou não, mas também nas relações de forças sociais diversas, na arena política, no espaço do mercado e assim por diante. E, por fim, ao campo valorativo, no qual nós criamos, reinventamos e assumimos valores orientadores da ação nos distintos espaços da vida. Penso que essa tríplice relação que eu acabei de apresentar, que é a relação crítica, que implica conhecimento, poder e ética, oferece uma chave pedagógica para melhor compreender a formação na era digital. A educação, nesse sentido, não é um acúmulo de competências, tão somente, mas uma experiência de constituição de si mesmo na relação com os outros e na relação com o mundo. Creio que isso é decisivo para a democracia, ou pode ser, pois a democracia depende de sujeitos capazes de autonomia subjetiva e social. E isso só se aprende em práticas ético-políticas concretas. Vivemos um tempo em que ressurgem de diferentes formas tendências autoritárias, discursos fascistas, lógicas de vigilância e controle. Tais formas se atualizam no ambiente digital de um modo bastante sofisticado, mas não se restringem a ele. Circulam pelas instituições diversas, pelos afetos, pelas práticas de linguagem e assim por diante. Por isso, a educação, penso eu, entendida como prática crítica e também ética e democrática, é um instrumento de resistência, mas também de uma coexistência diferente no mundo, em espaços virtuais ou não. Assim sendo, educar é fortalecer pensamento reflexivo contra um certo imediatismo, o juízo crítico contra os preconceitos, a parresia contra o silêncio mais cúmplice, a responsabilidade comum, coletiva, contra esse individualismo mais feroz dos nossos dias. É a pluralidade contra as verdades totalitárias e o pensamento único. Defender a educação é defender uma democracia ampla, profunda, inclusiva e não seletiva. E defender a democracia é garantir que as novas gerações possam habitar um mundo que ainda faça sentido. E penso eu, esse mundo que faz sentido é um mundo comum, é um mundo plural, é um mundo inclusivo, é um mundo que luta pela justiça e é um mundo aberto ao novo. E esses são desafios que não podem ser negligenciados. Obrigado. Muito obrigada, professor Ney. Excelente fala. Acho que todos nós aqui temos muito a refletir, não só agora, mas posteriormente com tudo que foi dito aí pelo professor. Bom, nós vamos ter um momento depois para compartilharmos aí um pouco entre todos, mas agora eu passo a palavra para o professor Dr. Vaner José do Prado, do PPGD-GPP da Unifax. Professor Vaner, fique à vontade. Muito obrigada. Está fechado o microfone, professor. Muito obrigado, professora Sandra. É um prazer estar aqui. Cumprimento o professor Ney, parabenizo pela excelente explanação. Cumprimento também o professor Luciano, professora Natália, professor Helder, que estão como parte dessa mesa. E, assim como o professor Ney, a gente tem um tempo muito curto para falar de coisas tão importantes, né?
Vamos tentar, então, sintetizar algumas ideias, né? E a minha perspectiva de análise do tema Educação e Democracia na Era Digital, eu vou buscar aí uma perspectiva mais crítica. Os conceitos nos permitem isso, eles são conceitos polissêmicos, né? Como a gente não tem uma definição exclusiva e única, eu consigo olhar esses dois conceitos por várias perspectivas. E eu também consigo ter dificuldades para fazer com que elas dialoguem. Eu acho que essa é uma questão importante, né? É difícil trazer um tema em tão pouco tempo com a amplitude que esses dois fundamentos, né, têm. Mas, enfim, eu quero, então, me propor a fazer esse ensaio crítico e percorrer um caminho com vocês, né, tentando olhar para esses dois conceitos, né, e as suas intersecções. As democracias, elas, com o olhar que a gente tem hoje moderno, surgiram no mundo ocidental. Então, a gente costuma ver as preconizações do mundo democrático, né, como se elas fossem aplicadas a todos os tipos de Estado, né, e elas tivessem todos os contornos que a democracia ocidental sempre teve. E ela inicia dizendo que as questões mais importantes era o sufrágio universal, né, que foi conquistado com muita luta, né? Então, assim, a participação da mulher, a participação das pessoas simples da vida comum, que o professor Ney trouxe aqui, demorou muito para acontecer. E ainda nós temos, em muitas partes do mundo, essa questão ainda não resolvida, e nós temos hoje, né, um recrudescimento das instituições democráticas criadas historicamente, centenariamente pelo mundo. A questão da educação, eu vou usar aí um pilar do trabalho do professor Norbert Elias, né, do processo civilizador, que ele vai dizer que ela é uma das coisas mais importantes que o Estado moderno tem para nos livrar da barbárie. Pode fazer qualquer crítica que tenha ao professor Norbert Elias, mas é interessante o raciocínio dele, né? Ele disse que a gente tem várias instituições que cuidam da saída desse processo de barbárie, né? Então, uma das instituições mais célebres que ele trata é a questão da família. E aí, professor Ney, quando a gente vai a Bauman, né, quando ele fala do mundo líquido, ele vai falar da dissolução da família, né? Da família que a gente conhece, né, da família que tem a organização para o início de um processo social, né? E ele vai dizer que a educação é um outro elemento de extrema importância para o mundo civilizado. E ele vai dizer que a polícia é uma outra instituição e que os presídios são outras instituições e que a pena de morte é o último estágio que tem para nos livrar da barbárie. Olha que coisa interessante. E a gente tem que falar desses temas fazer essa interlocução. Então, eu queria começar aqui, depois dessa introdução básica, né, falando sobre a intersecção entre educação e democracia e a era digital. Tá? E ela se constitui, talvez, um dos debates mais prementes da nossa sociedade contemporânea, né? A ascensão de tecnologias digitais, elas, de certa forma, reconfiguraram, né, a participação cívica e o acesso à informação e aos processos pedagógicos, né, prometendo uma revolução na forma de aprendermos e exercermos a nossa cidadania. Isso que o professor Ney trouxe, né, passa a ser transformado por essa questão da inserção digital. No entanto, essas promessas, né, elas são acompanhadas por desafios e contradições muito significativas. Então, as tecnologias, como um elemento novo na questão da estrutura do tecido social, elas vão mexer com essa organização. E, ao mexer com essa organização social, elas vão atingir pessoas, instituições, de forma muito diferente, espalhadas pelo mundo. Só que as tecnologias, eu vou trazer uma exceção que eu conheça, mas pode ter outras, né? A única tecnologia detida foi a tecnologia da bomba atômica, né? Então, hoje, poucos países detêm essa tecnologia, pelo menos explicitamente. Mas as outras tecnologias, quase impossíveis da gente deter elas. O que se pode, às vezes, é regular o uso, é diminuir a velocidade, né? É mexer um pouquinho na trajetória, mas ela é imparável. E ela vai atingir a todos de uma forma ou de outra. Então, o mundo digital, ele vai reconfigurar a sociedade, né? E todo o seu aparato técnico. E este resumo crítico, então, que eu vou apresentar aqui para vocês, ele tenta analisar os conceitos fundamentais que moldam essa relação, as dinâmicas de inclusão e exclusão que dela emergem e as conexões intrínsecas entre esses temas, oferecendo um panorama, né, para a gente, pelo menos, poder
refletir. Então, há uma relação histórica, né, a questão do cenário digital, né? A conexão entre educação democrática é um dos pilares do pensamento pedagógico e político moderno. Filósofos como John Dewey e educadores como Paulo Freire já estabeleciam uma relação de interdependência entre os dois conceitos, o de educação e o de democracia. Uma auto-troca entre eles, um intercâmbio entre eles. Para Dewey, a democracia não se resume a um sistema de governo, mas é uma forma de vida, que se aprende, se aprimora da experiência educativa em comunidade. É uma construção a partir do miolo da sociedade, do cerne da sociedade. Freire, por sua vez, defendia a inseparabilidade entre o ato de educar e o exercício da liberdade. Ele dizia que a liberdade, ela não é uma condição, ela é um valor, e ela tem que ser preservada todos os dias. Argumentava também que uma educação autêntica é aquela que forma sujeitos críticos, capazes de ler o mundo e transformá-lo. A escola, nessa perspectiva, seria um espaço vital para a vivência e a construção de hábitos democráticos. Então, vejam que a democracia cria as instituições e as instituições são capazes de alimentar a democracia. Essa polissemia, ela nos leva a ter muitas dificuldades de fazer essa intersecção. Na era digital, por exemplo, se introduz uma nova camada de complexidade nessa relação. O advento da internet, das redes sociais, expandiu a esfera pública e ele criou novas formas de interação e participação. Surgem, assim, os conceitos de democracia digital, uso de tecnologias para fortalecer a participação e a transparência, e de cidadania digital, que abrange o conjunto de direitos, responsabilidades e competências para atuar de forma consciente e ética no ambiente online. Contudo, esse novo cenário não é um campo neutro, assim como a tecnologia não é neutra, assim como a educação não é neutra. É marcado por interesses econômicos, disputas ideológicas e novas formas de poder. O maior paradoxo da era digital reside em seu duplo potencial. Ao mesmo tempo que oferece ferramentas para a democratização do conhecimento e da participação, ela pode aprofundar desigualdades pré-existentes, criando novas formas de marginalização. Esse é um fenômeno conhecido como exclusão digital. Muitos governos, estados, eles se debatem hoje com a questão da inclusão digital. E quando a gente olha para o processo pandêmico que a gente passou e sindêmico depois, porque afetou várias instituições e várias áreas da sociedade, afetou a economia, afetou a saúde, afetou a educação, a gente enxergou o tamanho de duas dimensões que a gente tem. A ausência de redes de ligação com a internet capazes de suportar um mundo virtual e a ausência de pessoas capazes de adentrar a esse mundo e conviver com ele. As filas da Caixa Federal para buscar o auxílio no meio da pandemia foi algo bastante esclarecedor. Quanto de caminho a gente tem para uma inclusão digital. Longe de ser apenas uma questão de acesso, né, a dispositivos e à internet, a exclusão digital é também um problema multidimensional, que se manifesta de várias formas, né? E aí, uma forma material, quando a gente se refere à desigualdade do acesso físico a computadores, smartphones, redes, e a implicação para a democracia, que impede a participação em consultas públicas online, o acesso a serviços governamentais e assim por diante. Então, essa é a dimensão material que nos desafia. A dimensão cognitiva, ela diz respeito às carências de competências do letramento digital necessário para usar as tecnologias. E quanto à democracia, torna os cidadãos vulneráveis à desinformação, a discursos de ódio, a manipulações algorítmicas, minando a qualidade do debate, tornando ele superficial, como o professor Ney trouxe aqui. Muito mais das entranhas do que propriamente advindo de um pensamento mais crítico. Na dimensão política, resulta de reprodução de desigualdades estruturais, sociais, econômicas, raciais, no ambiente digital, limitando a voz e a influência dos grupos marginalizados, e aprofunda a crise de representatividade e impede que a diversidade de vozes da sociedade seja ouvida nas esferas de decisão. Então, essas três dimensões, elas são afetadas por essa relação. Tensões, uma análise crítica da relação entre
educação e democracia digital exige a compreensão de suas tensões fundamentais. Primeiramente, há uma tensão entre o tecnosolucionismo e a crítica tecnológica. O tecnosolucionismo é a crença, muitas vezes ingênua, de que a tecnologia por si só pode resolver problemas complexos como a crise da democracia ou as deficiências da educação. Essa visão ignora que as tecnologias são desenvolvidas e implementadas dentro de contextos sociais e econômicos específicos e frequentemente alinhadas ao interesse do que se convencionou chamar de capitalismo digital, ou o domínio das grandes plataformas digitais no mundo. A crítica tecnológica, em contrapartida, defende uma análise do papel político das tecnologias, questionando quem as controla e a serviço de quem interesse operam. Em segundo lugar, observa-se a tensão entre privatização e democratização. A crescente influência de grandes corporações de tecnologia, como as Big Techs, na educação, através da oferta de plataformas e conteúdos, ela representa um avanço lógico privatista sobre um serviço que deveria ser público. Essa dinâmica, muitas vezes apoiada por uma visão do Estado mínimo, ameaça a autonomia pedagógica e a soberania de políticas educacionais voltada para o bem comum, em vez de para o lucro. Finalmente, existe a tensão entre a promessa de participação e realidade da polarização. Embora as redes sociais tenham o potencial de ampliar o debate público, seus algoritmos otimizados para engajamento promovem a criação de câmaras de eco e disseminação de conteúdos extremistas, dificultando o diálogo e a construção de consensos. A educação política na era digital tem o desafio de preparar os cidadãos para navegar nesse ambiente complexo, fomentando o pensamento crítico e a capacidade de diálogo intercultural. Como conclusão da nossa fala, diante de tudo que foi exposto, a gente coloca em evidência que a relação entre as democracias na era digital é um campo em disputa. É um campo ainda em disputa. As tecnologias não são um destino, mas uma ferramenta cujo impacto dependerá das escolhas políticas e pedagógicas que fizermos como sociedade. Para que o potencial democratizante da era digital se realize, é imperativo construir as bases para uma cidadania digital democrática. Isso exige, em primeiro lugar, políticas públicas robustas e integradas que tratem a inclusão digital como um direito fundamental, articulando investimentos em infraestrutura, a formação de professores e a incorporação da educação midiática e do letramento digital de forma transversal nos currículos. É preciso superar a visão instrumental da tecnologia e avançar para uma apropriação crítica e criativa. Em segundo lugar, a escola reafirma seu papel como espaço privilegiado para a vivência democrática. É no ambiente escolar que estudantes podem aprender a debater, a ouvir diferentes perspectivas, a colaborar na resolução de problemas e a usar as tecnologias para fortalecer sua comunidade, ao invés de apenas consumir conteúdo. A gestão democrática das escolas e a participação ativa de estudantes, professores, famílias são, portanto, mais cruciais do que nunca. Por fim, a construção de uma democracia digital sólida depende da capacidade da sociedade de resistir a soluções fáceis e a interesses escusos, reafirmando a educação como um bem público e um pilar para a formação de cidadãos livres, críticos e participativos. O desafio não é apenas tecnológico, mas fundamentalmente político e ético. O tamanho desse desafio ele está centrado na capacidade que o Estado tem de, ao longo de sua construção histórica, ter construído instituições as quais possam fazer esse enfrentamento mais crítico e trazer as questões tecnológicas e trazer as questões democráticas para uma discussão na qual sirva ao bem comum, que é isso que o professor Ney expôs na sua primeira fala, o bem comum como um elemento de extrema importância nessa convivência social. Então, eu finalizo colocando aqui a grande dificuldade que os estados estão tendo ao conviver com os avanços da tecnologia, principalmente as grandes plataformas, né? E eu acho que as configurações que se desenham no mundo, né, nós vamos ter dois grandes eixos das grandes plataformas digitais, um eixo americano e um eixo chinês, e é nesse meio que a gente vai
que o Estado brasileiro vai precisar conviver e tirar deles o melhor para uma sociedade mais justa, mais coerente e uma cidadania mais plena. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Vané. Excelente fala também. Vamos agora continuar aí as falas, né, dos nossos queridos convidados. Vou chamar também do PPG-DGPP da Unifax, o professor doutor Helder Zeda Castro. Professor, muito obrigada, fique à vontade. Professora, muito obrigado. O nome do programa é o Programa de Pós-Graduação em Direito, Governança e Políticas Públicas. A sigla termina sendo muito longa, mas apenas para não perder a oportunidade de apresentar. E falando em apresentação, me arrependi de não ter iniciado a fala, porque falar aqui depois do professor Ney e professor Vané se tornou um desafio. Mas o professor Vané finalizou falando sobre a China. Eu vinha tomando notas das apresentações, o desafio de fazer um entrelace entre educação, democracia e a era digital, e onde nós estamos num mundo falando sobre democracia digital. O professor Vané nos traz um exemplo da China, onde nós estamos num contexto de soberania digital, que é o que eles trabalham também lá. Mas, enfim, primeiro, com grande satisfação, participar deste evento, minha primeira participação, e discutir como a educação e a democracia se relacionam na era digital. Minha fala parte de uma premissa central. Em sociedades profundamente conectadas, a educação deixa de ser apenas transmissão de conhecimento e passa a ser um dos pilares mais estratégicos para a preservação e reinvenção da democracia. Eu tenho pesquisado muito sobre cidades e regiões inteligentes, é uma linha de pesquisa nossa. Educação como pilar do desenvolvimento. A democracia precisa acontecer, mas o ambiente digital ele é inevitável. Precisamos encontrar formas de lidar com ele. A tese, eu que trago aqui, sem citar autores, eu acho que alguns autores já foram citados, divergências foram postas. É simples. Diante de ecossistemas informacionais complexos, rápidos e amplamente mediados por plataformas digitais, a educação é o principal instrumento que temos para formar cidadãos capazes de pensar criticamente. E esse é um problema, né? O pensar, não apenas repetir, né? Temos uma sociedade de repetição. Precisamos mudar isso. Até para o próprio exercício da democracia. Participar de maneira responsável e sustentar essas práticas democráticas. Neste sentido, o primeiro ponto é compreender a transformação na esfera pública. A democracia depende de espaços de debate baseados em pluralidade, argumentação e troca de ideias. Nós temos isso na academia, nós temos isso nas universidades. Precisamos ampliar esse diálogo de forma a ouvir a todos e trabalhar numa agenda positiva para facilitar esse entrelace que eu trouxe anteriormente entre educação, democracia e era digital. Contudo, o ambiente digital reorganizou profundamente esse espaço. Hoje, algoritmos, como já foi dito pelos professores anteriormente, selecionam o que vemos, conteúdos circulam em alta velocidade e o debate público se fragmenta em microcomunidades. Estudos mostram que esse cenário favorece a polarização,
cria bolhas informacionais e amplia a circulação de conteúdos emocionalmente carregados, muitas vezes desconectados de fatos verificáveis. Nós perdemos a confiança no que está sendo transmitido. Fazemos um esforço enorme, acredito eu, assim como os colegas, como educador, o trabalho que temos para selecionar as fontes que estão circulando na internet e discutir muitas vezes as opiniões e não as informações corretas com os alunos, com a comunidade, tem sido um desafio. Isso afeta diretamente a qualidade da deliberação e, portanto, a saúde democrática. Influencia o discurso, induz a erro, são tomadas de decisões menos assertivas, com vieses. Então, essas mudanças trazem riscos concretos. A erosão da confiança nas instituições, a manipulação de preferências políticas, o uso estratégico de desinformação e a concentração de poder nas mãos de plataformas digitais que controlam esses fluxos informacionais. Eu lembro que um determinado dia, uma determinada data, eu tirei uma foto com o meu pequeno no elevador e não sei o motivo, eu fui bloqueado nas redes sociais por 24 horas, ou na rede social por 24 horas. E até hoje, eu procuro uma justificativa. Né? Não tinha nada na foto, não tinha nada no comentário, não existia, e fui bloqueado, alegando alguma coisa de cor de imagem. Né? Há alertas crescentes sobre a arquitetura, como a arquitetura digital influencia comportamentos, fragiliza consensos mínimos e interfere nos processos de tomada de decisão coletiva. Nesse contexto que a educação assume um papel decisivo, é um papel de transformação. Se o ambiente informacional é complexo, desigual e suscetível a manipulações, a educação precisa formar cidadãos com autonomia intelectual e capacidade crítica para navegar nesse cenário. E aí, disciplinas mais básicas, como o letramento digital, fazem a diferença. Nós precisamos formar cidadãos digitais também, com capacidade de separar conteúdo, separar informações e desenvolver o pensamento crítico a partir do contexto digital. A educação contemporânea precisa ir além do domínio técnico de ferramentas, como atividade meio. Ela deve preparar para compreender como a informação é produzida, distribuída e manipulada. Ensinamos os alunos sempre a enxergar o que está por trás da notícia ou por trás da opinião. Né? Quem está falando, por que está falando, a que grupo pertence. Então, sempre um olhar mais profundo antes de assumir aquilo como verdadeiro. E nunca como absoluto. Como tecnologias moldam percepções e como a participação cidadã exige discernimento ético e argumentativo. As pesquisas atuais destacam 3 grandes conjuntos de competências democráticas: a literacia digital, a literacia midiática e a literacia algorítmica. A digital envolve saber usar tecnologia de forma segura e consciente. E esse de forma segura, ele se tornou um problema, porque precisa de educação para utilizar um instrumento tecnológico de forma segura. Eu não estou falando aqui da LGPD, mas sim estamos falando das informações que asseguram a democracia, o exercício da democracia, o fortalecimento da democracia nessa era digital. A midiática desenvolve capacidade de interpretar criticamente conteúdos. Temos um problema do analfabetismo digital.
e as pessoas do funcional, me perdoe, e as pessoas leem, mas não interpretam, não conseguem compreender e apenas repetem. E muitas vezes distorcendo a própria repetição, que já vem distorcida. Então, trata-se de um ambiente que a gente, como eu disse, temos dificuldade de confiar. E temos que manter os olhos atentos e verificar sempre antes de trazer para a discussão ou para publicar, usar como referência, enfim. Identificar manipulações e reconhecer interesses por trás das narrativas. A algorítmica permite compreender como sistemas automatizados influenciam o que vemos. Então, em termos democráticos, a gente hoje existe uma linha, uma vertical de pesquisa sobre a transparência algorítmica, saber como é que estão sendo processados esses dados, como é que essas informações estão sendo geradas, o que compramos e até o que pensamos. Essas competências não são complementares, são estruturantes para a cidadania na era digital. Essa era também expõe novas formas de desigualdades. Não se trata apenas de acesso à internet, mas do acesso às competências necessárias para compreender e atuar no ambiente digital. As desigualdades econômicas, territoriais, de gênero e de raça se convertem em assimetrias de participação digital. Isso significa que grupos já vulneráveis tendem a ser os mais prejudicados, o que aprofunda disparidades cívicas e limita o pleno exercício democrático. Inclinando para a tecnologia em si, a incorporação da inteligência artificial nas instituições educacionais adiciona outra dimensão ao debate. Sistemas de IA são capazes de personalizar trajetórias de aprendizagem, sem dúvida, mas também podem reforçar vieses, ampliar práticas de vigilância e reduzir a autonomia de professores e estudantes. E isso está posto em debate. Existem muitas pesquisas nesse sentido. O desafio contemporâneo é duplo. É aproveitar o potencial da IA para ampliar oportunidades educacionais e, ao mesmo tempo, garantir que esses sistemas respeitem valores democráticos, como transparência, equidade e liberdade de pensamento. E para concluir, penso que eu não esqueci aqui de nada do que eu tenho anotado, a era digital nos coloca diante de uma encruzilhada. Podemos fortalecer a democracia com mais participação, mais informação e mais pluralidade, ou permitir que as próprias tecnologias que ampliaram nossas capacidades gerem desinformação, desigualdade e controle opaco. O que vai definir esse caminho é a educação. E por isso estamos aqui, neste evento. Penso eu e eu quero acreditar que sim. Uma educação que forme cidadãos críticos, conscientes, éticos, capacitados para interpretar não apenas textos, mas sistemas tecnológicos, os fluxos de informação e dinâmicas de poder. Educar hoje significa proteger e reinventar a democracia, como eu disse inicialmente. E a democracia do futuro dependerá diretamente de nossa capacidade de construir uma educação pública inclusiva e crítica, adequada aos desafios da era digital. E aqui eu encerro minha contribuição. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Helder. Obrigada. Vamos passar agora para o professor Dr. Luciano Dauti da Rocha, do PPGE da Unisul. Professor, fique à vontade, por favor. Muito obrigado, Sandra. Queria cumprimentar aqui os colegas que falaram anteriormente, também você pela mediação, a Natália pela organização desta sala. Eu vou fazer a projeção de uma fala, mas já iniciando, vocês estão vendo a minha tela cheia, não?
mas já Sim. iniciando para dialogar com os colegas no sentido de que... Estão vendo em apresentação cheia agora? Sim, professor. Já Assim. dialogando com os colegas, só fechar aqui que a minha cachorrinha está latindo, só um minutinho. Voltando. Que é importante que a gente pondere que a educação na era digital, ela precede que uma educação no tempo presencial e nos momentos, nos espaços presenciais, tenha um forte compromisso com o letramento político. Então, o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje são os resultados de uma pesquisa que nós conduzimos no programa de pós-graduação em educação, junto de um programa realizado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, chamado Programa Vereador Mirim. E o título desta apresentação é Percepções de Estudantes sobre os ODS nas Conferências Regionais do Programa Vereador Mirim em Santa Catarina. Elementos para o letramento político de jovens na era digital. Quem sou eu? Eu sou um homem branco de 1,70 m, cabelos curtos escuros, sou doutor em História Global pela UFSC, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina também, e licenciado em História pela Unicinos. Estou atualmente como professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unisul. Qual é o contexto dessa pesquisa? É uma pesquisa empírica, no contexto da educação legislativa e da formação para a democracia, e só contextualizando, a educação legislativa ela se consolida a partir da Constituição de 88, com o objetivo de aproximar os parlamentos e a sociedade, e nesse sentido, Santa Catarina funda sua Escola do Legislativo no ano 2000, promovendo formação política e cidadã para servidores e para a comunidade em geral. Dentro desta Escola do Legislativo, existe o Núcleo de Educação para a Democracia, que é o NED, que articula ações com redes de educação básica, câmaras municipais e escolas. E dentro do Núcleo de Educação para a Democracia se destaca o Programa Vereador Mirim, que é hoje a iniciativa de maior alcance da ALESC e está presente em quase 100 câmaras mirins em todo o estado de Santa Catarina. E essas ações do Programa Vereador Mirim objetivam contribuir para o letramento político e a educação para a democracia entre estudantes da educação básica. Sobre o Programa Vereador Mirim, para que vocês entendam, ele é desenvolvido em 3 etapas ao longo do ano. Um seminário de formação inicial, onde a gente faz a introdução ao legislativo e trabalhamos oratória. As conferências regionais, que são os debates sobre temas pré-definidos e proposições de ações por parte dos estudantes, que é disso que se trata essa apresentação hoje, e a conferência estadual, que é a apresentação e socialização das propostas, que ocorre no mês de outubro, realizado aqui na capital Florianópolis. Essa pesquisa é sobre a minha participação nas conferências regionais e de um restante de uma equipe, na edição de 2024, quando nós trabalhamos com as crianças a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foram realizadas oficinas em 12 cidades polo, de maio a julho de 24, com o foco nos ODS 4, 5, 11 e 16. Essa pesquisa teve por objetivo analisar as percepções dos estudantes sobre os desafios e soluções relacionadas aos ODS 4, 5, 11 e 16, compreendendo como eles identificam problemas sociais e elaboram propostas de intervenção cidadã. Mas para essa conversa, nós defendemos que o letramento político e a educação para a democracia são essenciais para que a democracia se fortaleça no tempo presente e precedem o letramento digital de crianças e adolescentes. Por que precedem? Essas crianças e esses adolescentes, elas vão interagir no meio digital para o resto da sua vida. Não, como o professor Vaner colocou, não, é imparável esse movimento, nós não vamos retroceder. Então, para que essas crianças e adolescentes se tornem cidadãos conscientes dentro do ambiente digital, é necessário que, de forma prévia, tenham passado por processos de letramento político dentro das suas escolas e na sociedade em geral. O horizonte teórico que fundamenta essa pesquisa é a fundamentação decolonial, principalmente com base em Walter Mignolo, Catherine Walsh e Aníbal Quirran. Ou seja, nós
entendemos a superação da neutralidade científica, ou seja, a produção de um conhecimento situado, implicado e comprometido com a transformação social. Em relação ao tema, os ODS, nós estamos numa tensão criativa. Os ODS são um programa original do Norte Global, porém, nessa pesquisa foram apropriados criticamente como marco pedagógico, ou seja, uma oportunidade para que crianças relacionem problemas locais a questões globais, né? Os ODS selecionados, como eu disse, é o ODS 4, de educação de qualidade, ou seja, um contexto vivido pelos vereadores mirins. O ODS 5, igualdade de gênero, para que a gente debata e proponha sobre o enfrentamento das violências contra as mulheres, especialmente em Santa Catarina. O ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, ou seja, para pensar a justiça socioambiental e o direito à cidade. E o ODS 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes, que vai auxiliar na compreensão das instituições e da vida democrática. A nossa metodologia foi uma metodologia de pesquisa e intervenção de caráter militante, ancorada em pedagogias decoloniais. Ou seja, nesse sentido, nós estamos reconhecendo as juventudes como sujeitos políticos e principalmente produtores de conhecimento. E também a pesquisa tem um compromisso ético-político com a formação política e a transformação social. O nosso campo empírico, ele foi composto por 12 regiões, abrangendo toda Santa Catarina, 59 municípios participantes dessas conferências, e foram produzidos 48 documentos de intervenção pelas crianças, né? As crianças em cada uma das oficinas produziram 48 documentos de intervenção ao total nas conferências que foram realizadas entre maio e julho de 2024. A organização de cada uma das conferências era feita da seguinte forma: pela manhã, duas rodas de conversa, no qual a gente trabalhava a introdução aos ODS e o debate sobre a relação entre a juventude e a Agenda 2030. E à tarde, nós organizávamos oficinas temáticas, éramos eu e mais 3 companheiras, em que nós trabalhávamos cada um ODS com um grupo dividido, né? Dividíamos as crianças em 4 grupos, um ODS para cada 4 grupos, e eles debatiam e elaboravam propostas coletivas, né? Aqui um quadro para mostrar as regiões que nós trabalhamos, né? Vale do Itajaí, Extremo Oeste, Grande Florianópolis, Litoral do Vale do Itajaí, Meio Oeste 1, Meio Oeste 2, Norte, Oeste 1, Oeste 2, Planalto Norte, Serrana e Sul, e os municípios que participaram destas conferências em cada um dos momentos. Para que a gente pudesse fazer a análise desse material coletado junto com as crianças dentro dessas oficinas, a gente articulou perspectivas teóricas para a condução tanto das oficinas quanto para a análise de dados. A primeira perspectiva teórica articulada é a ideia de letramento político de Rio do Cosson, ou seja, pressupõe uma leitura crítica da realidade para o exercício da cidadania, a ideia da interseccionalidade de Crenshaw e o feminismo decolonial de Lugones e Verger, para que a gente possa visibilizar desigualdades combinadas, e a ideia da educação popular de Freire e Jara, diálogo, escuta e protagonismo dos sujeitos. Tratamos o material com base nas prerrogativas de Minayo, de pré-análise, exploração, tratamento e interpretação, e o nosso horizonte metodológico tinha como síntese a valorização dos saberes situados e práticas do Sul Global. As vozes juvenis emergem como produtoras de diagnósticos e propostas, transformando os ODS em experiência de educação política e emancipatória. Então, para sintetizar um pouquinho do que as crianças trouxeram em educação de qualidade, os principais problemas tratados foram em relação aos docentes, né, a baixa qualificação, a escassez de docentes, a ausência de concursos, em relação à infraestrutura das escolas, colocando como precárias, escolas sem condições básicas, sem banheiro, sem acessibilidade, água, esgoto, a questão de saúde mental, e a questão de baixa participação discente também. Nesses dois, a questão de que os estudantes trazem a saúde mental
como uma das suas principais demandas, né? E também a ideia de que precisam participar com mais efetividade da gestão da escola para, principalmente, combater violências escolares, né? Que foram citadas principalmente o bullying e o cyberbullying e a convivência conflituosa, como soluções propostas em relação à docência, à valorização, à formação continuada, os concursos, infraestrutura, reformas, ampliação e acessibilidade, saúde mental, a efetivação da lei que obriga a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, em relação à participação, criação e fortalecimento de grêmios, em relação às violências, principalmente campanhas de mediação de conflitos e promoção da cultura de paz. Como síntese, revelam compreensões de que não há educação de qualidade sem justiça social, investimento em infraestrutura e valorização da docência. Em relação ao ODS Igualdade de Gênero, as situações problema mais frequentes foram a violência contra a mulher, especialmente pensando na falta de aparatos estatais para defesa e acolhimento dessas mulheres, especialmente destacada a falta de delegacias da mulher 24 horas. Trouxeram também as desigualdades no trabalho em relação à remuneração, valorização, concentração feminina em funções de menor prestígio e a subrepresentação de mulheres na política. Como soluções, colocaram um enfrentamento à violência, ampliação de delegacias, atendimento 24 horas, campanhas educativas sobre Lei Maria da Penha, projetos de acolhimento e reinserção. Sobre trabalho, fiscalização da igualdade salarial, valorização do cuidado e capacitação profissional. Em relação à participação política, cotas mínimas de representação, formação de lideranças e maior rigor na fiscalização eleitoral. Como síntese, as crianças apontaram que a violência de gênero é um problema estrutural e articulam igualdade no trabalho e participação política como dimensões da justiça social. Em relação ao ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, as crianças trouxeram principalmente como situações problemas frequentes o saneamento básico, a falta de saneamento básico e do manejo de resíduos, a mobilidade urbana, transporte coletivo precário e ausência de modais de mobilidade que sejam alternativos e mais sustentáveis, questão da acessibilidade, né? Necessidade de tornar as nossas cidades inclusivas, o problema das enchentes e drenagem, especialmente aqui em Santa Catarina, que tem ocorrido muito, e a questão de gestão ambiental, carência de arborização, reciclagem, especialmente para a questão dos animais. Como soluções, trouxeram obras, campanhas de descarte correto de resíduos em relação a saneamento e drenagem, mobilidade, reconfiguração modal com transporte marítimo, ciclovias e transporte público eficiente, acessibilidade, fiscalização de leis, adaptação de infraestrutura e transportes, gestão ambiental, arborização, coleta seletiva, reciclagem e aplicação do Código de Proteção Animal. Como síntese, as crianças entendem a cidade como espaço de direito, convivência e aprendizado coletivo, sustentabilidade, justiça social e participação cidadã, constroem comunidades mais justas e inclusivas. E em relação ao ODS 16, as situações problema mais frequentes, que foi especialmente o que eu trabalhei com as crianças, a violência sexual contra crianças e adolescentes apareceu como o fato mais citado, mas também violências e preconceitos na escola, bullying, cyberbullying, racismo e violência de gênero, ausência de espaços de escuta e baixa participação de mulheres na política. Como soluções para a violência sexual, além das delegacias especializadas, as crianças solicitaram educação sexual emancipatória, programas articulando escola e comunidade como forma de prevenção à violência. Sobre violência nas escolas, campanhas contra o bullying, cyberbullying, racismo e discriminação. Institucionalização dos grêmios e política de promoção de presença de mulheres, especialmente mulheres negras, na política. As crianças analisam que a violência e a exclusão são associadas à fragilidade das instituições e propõem uma educação crítica e participativa como caminho para superá-las.
O que que isso, como que a gente faz a análise disso com base no nosso referencial teórico? Primeiro, as vozes juvenis reelaboram os ODS a partir de suas realidades locais e constitui aquilo que Walter Mignolo chama de pensamento liminar, ou seja, um pensamento produzido nas fronteiras das exclusões e voltados à transformação social. As crianças também mostraram uma capacidade enorme de articular o global e o local em termos de justiça social, cidadania, igualdade e sustentabilidade. Ou seja, com base nessas pedagogias decoloniais, essa pesquisa possibilitou desvelar e valorizar os saberes juvenis, mostrando que as juventudes são capazes de tensionar tanto estruturas coloniais quanto agendas neoconservadoras. Os ODS, quando apropriados criticamente, tornaram-se ferramentas pedagógicas de reflexão e de letramento político, e não apenas metas institucionais. Ou seja, isso demonstra um letramento político em processo, tal como propõe Hildo Cosson, na qual a leitura crítica da realidade se articula à proposição de mudanças concretas. As juventudes compreendem educação, cidade e instituições como espaço de disputa e de exercício democrático, e propõe também o enfrentamento das violências estruturais, educacionais, de gênero, raciais e institucionais, e revelam, assim, uma compreensão muito próxima daquilo que Paulo Freire e Oscar Jara falam sobre educação popular, que reconhece os sujeitos em educação como protagonistas de transformação. O olhar juvenil também incorporou uma leitura interseccional, ao evidenciar que gênero, raça, classe e territórios se entrelaçam na produção das desigualdades. Dessa forma, as proposições dos vereadores mirins se tornam práticas de educação política emancipatória, que conjugam consciência crítica e argumentação pública e defesa dos direitos coletivos. Então, o letramento político nessas conferências regionais mostrou que as conferências regionais são espaço de formação política e cidadã, e que os vereadores mirins propõem formas concretas de ampliar a democracia, certo? Para a conclusão, essa pesquisa de intervenção militante com perspectiva decolonial, articulando esses 4 ODS, possibilitou unir formação política e produção do conhecimento, valorizando a escuta das juventudes como prática de educação democrática. As percepções dos vereadores mirins revelaram críticas às desigualdades estruturais, além de que afirmaram que a educação, igualdade, sustentabilidade e instituições democráticas são dimensões interdependentes da justiça social. O estudo evidencia que as crianças e adolescentes são protagonistas políticos, produtores de diagnósticos e de soluções, que ampliam as fronteiras da democracia e projetam sociedades mais justas, igualitárias e sustentáveis. E para o contexto da atuação digital e do fortalecimento da democracia, é necessário que os jovens tenham, nos ambientes analógicos, letramento político para que se posicionem de forma ética e responsável no tempo presente. Então, seria isso. Agradeço a atenção de vocês e aberto às contribuições. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Luciano. Acho que a Natália vai concordar comigo que nós precisaremos de 1 hora para discutirmos com cada um de vocês. Eu acho que não sabíamos, né, o que cada um iria trazer, mas eu senti de uma forma muito interessante como cada fala se complementou, e o professor Luciano trazendo a perspectiva do olhar, né, do trabalho que ele nos compartilha, eu acho que veio coroar muitas das falas que nós podemos escutar aqui hoje. Então, eu primeiramente gostaria de agradecer em nome de todo o ecossistema. Sei que temos um desafio agora e eu fiquei pensando, eu tinha vontade de perguntar muitas coisas para vocês, mas, né, em respeito ao horário, e muito pautada, eu acho que em algo comum que foi dito por todos, que é a questão do letramento, né, a autonomia, essa educação que empodera, muito, né, falado aí desde da primeira fala. Eu queria perguntar para todos, e aí
fiquem extremamente à vontade para responderem na ordem que se sentirem mais assim, que quiserem. Mas nós temos um enorme desafio que é, né, fazer com que essa discussão que está ali no nosso dia a dia, dentro da universidade, dos programas de pós-graduação estrito sensu, saia, né, dos muros da universidade, chegue até a sociedade. Acho que o que o professor Luciano nos traz mostra isso muito claramente, e temos um desafio de fazer esse diálogo com a sociedade para que esse papel da educação de permitir de gerar, possibilitar essa autonomia realmente aconteça. E a gente tem, como foi dito por vocês, né, o grande desafio de termos aí uma era digital com fake news, e numa velocidade muito maior, infinitamente maior do que nossa capacidade de comunicar, né? Assim, eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham que a gente pode fazer no nosso dia a dia, quanto professor, dentro desse espaço da pós-graduação, como que a gente pode trabalhar nesse sentido de dialogar mais com a sociedade, porque é inigualável, né? Todos os benefícios e ganhos e o crescimento. A gente está aqui, cada um num cantinho, e graças à tecnologia, ao mundo digital, a gente está dialogando, né? Mas como a gente articular isso no dia a dia? E como que a gente pode, né, levar isso para a população? Eu não digo que a gente está remando contra a maré, né? Mas a gente tem um mundo digital numa velocidade aterrorizante, né? E principalmente aí muito munido aí de fake news, né? E de uma intolerância. Vocês falaram muito disso, né? Da inclusão, como chegar a isso efetivamente para diferentes corpos. Então, queria ouvir brevemente. Fiquem à vontade. Aí depois eu faço uma fala bem curtinha final e já passo para a Nathalie, por favor. Posso começar, Sandra? Sem dúvida alguma. Então, eu acho que nesse sentido eu falo de um espaço privilegiado, né, o programa de pós-graduação em educação, tendo em vista que a maioria dos nossos discentes, se não quase a totalidade dos nossos discentes, são professores e professoras da educação básica. E que, de certa forma, estão em atuação com essas crianças e com um compromisso, né, algo que a gente tem focado muito no programa, realizar o letramento político. Porque como eu coloquei na fala, e acho que os professores também colocaram, a ideia de um letramento digital ela é urgente. Nós precisamos educar as nossas crianças, os nossos adolescentes e também os nossos docentes para as redes sociais. Mas o educar para as redes sociais, como eu coloquei, precede de um letramento político que é feito no ambiente escolar, para que essas pessoas, para que todas as pessoas possam, ao se deparar com os conteúdos que são disponibilizados, publicados nas redes sociais, tenham uma capacidade crítica de pensar sobre aquilo e de principalmente agir sobre aquilo.
Porque, na verdade, hoje a gente fala muito em fake news, mas as fake news existem há muito tempo antes da internet. Na verdade, o cair numa fake news ou o ser seduzido por um discurso de ódio, por um discurso antidemocrático, só acontece com pessoas que têm um letramento político muito pobre ou têm a ausência de um letramento político e não tem aquela capacidade, aquela habilidade de realizar uma leitura crítica sobre o que está acontecendo. Então, é nesse sentido, é enfatizar uma educação popular, é enfatizar uma educação para a democracia, não só uma educação democrática, uma gestão democrática, mas educar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que eles entendam a democracia como algo que foi conquistado e não dado, e que uma vez conquistado não está seguro. Acho que os tempos atuais têm mostrado bastante isso, que a democracia ela não está segura só pelo fato dela ter sido conquistada, não significa que ela não pode retroceder. E penso eu, todo letramento digital precede precisa de um letramento político precedente anterior. Excepcional, professor. Fiquem à vontade. Eu posso fazer o segundo aqui a falar. Primeiro, parabenizar o professor Luciano pelo projeto. Foi ótima a apresentação dos slides com o projeto, professor. E em resposta ao que a professora nos provocou, aqui no programa, desde o ano passado, que nós temos um projeto de extensão. Eu acho que ampliar a extensão é uma das formas, né, de aumentarmos o diálogo com a sociedade. Então, temos uma parceria com a OAB, e a OAB tem um projeto chamado, já um projeto consolidado, chamado OAB Vai à Escola. E aqui na universidade nós abrimos o espaço para receber, justamente, acolhemos esse projeto desde o ano passado, retrasado, mas já há 2 anos, e recebemos estudantes do ensino básico, justamente para que eles venham e dialoguem conosco acerca desses temas como o letramento político, o letramento digital, e transformamos isso num projeto de extensão da própria universidade, em parceria com a AB, chamado A Universidade Vai à Escola, por conta da integração, né, com esses estudantes. E, recentemente, eu assumi a liderança de um grupo de estudos em gestão da educação, aprendizagem organizacional e inovação. Então, estamos caminhando juntos. É impressionante, no momento que a gente ia assim, para um ônibus na porta da universidade, do campus, e descem aqueles alunos do ensino básico, e a gente vai discutir sobre tanto a preservação da escola, o papel social da escola, discutir sobre democracia, o ser cidadão, elementos políticos, e como eles estão se informando, professor e professores. A gente sempre convidamos, né, entidades a participar, como a Federação do Comércio aqui do Estado, se tornou uma parceira. Então, assim, buscando essa integração para que eles entendam que existe um papel, existe existe um futuro esperando por eles. E essa formação agora, essa boa formação, fará toda a diferença na preservação da própria democracia. Eles precisam transitar, aprender a transitar nesses ambientes, tanto digital quanto o físico, né, para separar essas informações e fazer um confronto de ideias e respeitar também o contraditório, entender essa pluralidade de pensamentos, e sai em cada projeto, numa próxima oportunidade, ou se a gente tiver uma oportunidade de integração aqui, eu faço questão de trazer os projetos que eles nos apresentam, né? E que a gente termina contando com o apoio dessas entidades, e a gente fica surpreso com o letramento político que esses estudantes estão desenvolvendo, né? E a gente, eu penso que a gente contribui um pouquinho, né, com o espaço, com os professores, com as aulas, com a integração, com a sociedade, com as entidades, mas temos que fazer esse papel de ampliação
com a sociedade, levar realmente, sairmos um pouquinho da nossa caixinha da universidade e dialogarmos mais com a sociedade. Então, em resposta, professora, talvez investirmos mais em iniciativas como essa, com projetos de extensão, buscando entidades sérias que muitas vezes que tenham realmente projetos que convergentes com esses interesses, né? Talvez seria aí um caminho. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Por favor. Muito rapidamente, só contribuindo aqui, acho que a gente está sendo acompanhado por vários estudantes, né? E eu acho que o encontro de hoje é um belo exemplo, né? As falas dos meus colegas até aqui, eu acho que já são pistas assim muito importantes de como você pode desenvolver uma reflexão de fato crítica, com profundidade, de olhar o mundo com algum distanciamento, mas ao mesmo tempo com inserção e com compromisso. Então, há um momento pedagógico aqui que deve ser olhado não só para aquele que nos ouve, presta atenção no que a gente fez hoje. Isso é um exercício. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém tem uma panaceia, ninguém resolveu tudo, mas há um esforço que ele é intelectual, sim, mas ele também é ético e político. Então, assim, o primeiro ponto que eu chamo a atenção, assim, presta atenção no que a gente tentou fazer nesse momento, um pouco mais de uma hora. Né? E ligado a isso, e nós que trabalhamos com os estudantes que nos ouvem, eu lembro de novo de algo que está lá no texto da Hannah Arendt, que eu mencionei em algum momento, que é um texto sobre educação, que, num dado momento, ela vai dizer o seguinte: é preciso cuidar do novo com relação ao mundo. Né? Ou seja, é preciso a gente cuidar, a gente preservar do novo, as crianças, as novas gerações, aqueles que vêm aí. Né? Então é preciso cuidar. Mas a Hannah Arendt acrescenta e diz: também é preciso cuidar do mundo com relação ao novo. Então, essa formação ética, esse compromisso do novo com o mundo, isso tem que estar na relação pedagógica. E eu acho que no mundo virtual isso tem vários desdobramentos. Assim, ó, é preciso, desde muito cedo e de um modo muito, claro, simples, né? Por isso o processo pedagógico, mas que esses alunos, os estudantes, entendam que há uma teoria do conhecimento, que há uma epistemologia, que nem tudo é mera narrativa, que nem tudo é opinião e achismo, e que buscar, sob o ponto de vista da reflexão, o subsolo das discussões, o que está em jogo, né? O conhecimento, as relações de forças sociais, as relações políticas, as questões de classe, e etc, etc, etc. Eu acho que esse exercício tem que estar na relação pedagógica. Porque um dos modos, penso eu, de você identificar fake news é uma bela formação. É uma bela formação. Porque se você não é ingênuo, e boa parte daquilo que se apresenta como fake news é de uma ingenuidade, e ingenuidade que a gente vê colegas, professores universitários, embarcando nessas coisas, né? Acreditando de um modo assim dogmático. Então, é preciso discutir essas coisas. Então, assim, porque parece assim que fake news é uma coisa do outro mundo. Como foi dito aqui, fake news estava no século XVI, no século XVII, no século XVIII. O Rousseau sofreu fake news, com aqueles folhetins que simplesmente se pagavam, né, para difamar uma pessoa da sociedade, quer fosse um político, um intelectual, enfim. Isso sempre houve. Então, como essa formação, eu acho que isso todos nós, de modo diferente, a gente falou, e é fundamental. Então, colocar isso no processo pedagógico, mas é preciso, me parece, um caminho muito mais profundo, né? Porque, assim, há o senso comum, sim, mas há um senso comum acadêmico também.
E é preciso enfrentar esse senso comum acadêmico. É preciso enfrentar a superficialidade na graduação e na pós-graduação também. Eu acho que são temas extremamente importantes, porque crítica não é só aquilo que está fora de mim, não é só uma exterioridade. A crítica tem que voltar também para mim, como professor universitário, como universidade, né? Como intelectual e assim por diante. Ou seja, todos nós estamos implicados. E eu acho que aí o exercício, o esforço, ele é mais desafiador, mas ele começa a mexer um pouco mais. Desculpa, falei demais. Fique à vontade, professor. Muito bem. Eu queria, retomando aqui, queria parabenizar o professor Luciano pela apresentação da pesquisa, porque mesmo que a gente não combinou, professora Ana e professora Sandra, ele fechou muito bem o debate com a voz de quem viveu, de quem presenciou, né? Muito maravilhoso, professor Luciano. Parabéns aí. E eu queria, dentro da pergunta de professora Sandra, fazer 2 ou 3 abordagens que eu acho importante. A primeira delas, eu vou pegar uma fala do professor Luciano, que ele diz que a democracia é uma construção, né? E ela tem a cara de quem a constrói, né? E destruir ela também é simples, a gente já viu, já estivemos próximos disso, né? Novamente. Então, essa edificação, ela não é posse de um grupo apenas, né? De um grupo político. Então, a gente também tem que ter essa noção clara de que a construção da democracia, ela exige várias vozes, né, tornando ela cada vez mais aperfeiçoada para a vida da gente. Eu tenho o privilégio, professora Natália, de trabalhar num programa que ele é interdisciplinar e ele é profissional. Então, a gente recebe dentro do estrito, né, do mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas, a gente recebe prefeitos, vereadores, operadores do direito, funcionários públicos das 3 esferas, e a gente tem feito um trabalho com eles muito interessante, né? E eu vou usar aí, professor Luciano, a sua ideia para a gente talvez construir aqui algo semelhante ao que o senhor construiu com essas autoridades que por aqui passam. A gente pode levar 2, 3 anos, mas a gente pode construir e trazer isso depois, porque o que a gente vê, na verdade, assim, o mundo político ele tem uma ideia de que se o sufrágio é universal e ele foi eleito, ele, a partir desse momento, ele tem todo o direito de fazer o que está na cabeça dele, né? E as instituições, quando a gente tem elas profissionalizadas, elas tentam botar camisas de força. Eu só posso fazer aquilo que é o bem comum para o cidadão. Política pública é para o bem comum. É a preservação do Estado, é o cuidado das relações econômicas, sociais, comerciais, culturais, enfim. Então, a gente vê muito esse discurso vindo dos entes eleitos, né, de que o que dá legitimidade a eles é a questão do voto. Então, a gente tem feito um outro processo, que é levar até eles o conjunto de elementos conceituais fundamentados, já que a gente tem no campo do conhecimento, para mostrar, né, a possibilidade que eles têm de convergir aí a questão da legitimação técnica, né, com a legitimação do sufrágio, que é o que dá a legitimação da convivência deles. Esse é um processo bastante interessante, né, com as várias faces das disciplinas que a gente tem. Um outro caminho que a gente tem adotado é levar a universidade até algumas instituições. Então, hoje a gente está em pleno Polipub, né, que é o nosso congresso de 3 dias que a gente tem anualmente, e a gente, na segunda-feira, esteve no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia o dia inteiro lá. Ouvimos os desembargadores e levamos a voz da universidade até o mundo judiciário. Já estivemos no Ministério Público, e agora eles estão programando para ir ao SEBRAE. O SEBRAE tem um programa aqui na Bahia de premiação de prefeitos, os prefeitos inovadores, os prefeitos empreendedores, enfim, prefeitos que estão levando seus municípios a terem algumas questões relevantes para a sociedade. Então, a gente pretende, no ano que vem, levar essa instituição, levar até o Tribunal de Contas dos Municípios. Então, um dos nossos caminhos é fazendo isso. E o outro é esse que o professor Helder trouxe, né, que é participar de grupos de extensão. Então, eu acho que a gente tem
professores uma ótima oportunidade, né, de poder fazer esse trabalho, levando a voz da universidade, recebendo a voz deles, né, até porque também é interessante ouvi-los para saber como eles pensam, como eles planejam a política pública, né? Então, é muito interessante. Então, acho que a democracia, professor Luciano, como o senhor falou, ela é uma construção demorada e difícil e de fácil destruição quando se quer, quando se cria as condições necessárias para isso. Então, professor Ney, vou usar suas palavras aqui, dizendo assim, a gente tem que fazer a construção de estudantes éticos e letrados em vários campos, né? Eu trabalho, às vezes, com áreas que não são afeitas à minha visão, como a área de engenharia, né? E eu procuro sempre fazer aulas, trazer palestrantes para dentro da sala que tragam essa voz que a gente está discutindo aqui. Eles talvez precisam entender que a formação de um engenheiro, ela não passa só pela técnica, né? Ela também passa pela política e pela ética, né? Então, acho que esse é um recado importante que a gente pode ter e levar. Obrigado à professora Sandra e à professora Ana Natália. Obrigado a todos vocês, colegas, aí, por estarem com a gente. Eu que agradeço a todos os professores, né? Foi uma honra poder estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E passo para a professora Natália para fazer o encerramento. Bom, pessoal, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, professor Luciano, professor Helder, professor Vané, Sonei e a professora Sandra pelo trabalho excelente na moderação. E agradecer pelo compartilhamento de reflexões tão críticas e tão importantes para o momento, principalmente no momento político que a gente se encontra. É sempre bom debater, falar sobre democracia, nunca é demais. E frente também a momentos que a gente vai enfrentar o ano de eleições no próximo ano, então debater sobre a democracia é urgente, é sempre urgente. Então, mais uma vez, agradecer a todos. Só frisar que na descrição do vídeo vai estar o formulário de presença para todos os que estão assistindo agora na estreia. Basta preencher para que recebam todos o certificado de participação pela palestra. Mais uma vez, obrigada. Estamos encerrando agora. Tchau, tchau, pessoal.